Para mim, a pior dor que um ser humano pode sentir é a dor do arrependimento. E isso ficou muito claro quando eu li dentro de um livro um conceito que falava sobre agradar a pessoa que você vai ser aos 80 anos. Porque assim, se a vida correr tudo bem, um dia a gente vai ser essa pessoa, né? Se Deus quiser. Essa pessoa sentada lá com seus netos, talvez, contando histórias de uma juventude que ela teve orgulho de viver. E desde que eu ouvi isso, ficou muito claro de que eu tinha que fazer algo muito importante com a minha vida. Não precisava ser algo extraordinário, como se eu fosse alguém que iria mudar o mundo, não. Mas pelo menos ser essa pessoa que tem orgulho da vida que está construindo. E foi um dos motivos, foi um dos primeiros livros que eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano e tem sido um ótimo incentivador para mim a continuar dentro dessa área, dentro dessa evolução contínua. E é por isso que essa aqui é uma nova série. Se você ainda não assistiu a série anterior, te convido a assistir para você entender os 5 níveis de maturidade emocional de um ser humano, onde lá a gente aprendeu sobre a criança, sobre o adolescente, sobre o adulto, que começa no adulto consciente, depois o adulto intencional e por último o adulto pleno, que é essa plenitude que eu venho buscando ensinar, né? Eu venho buscando primeiro viver e depois ensinar. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Juliana Magalhães, eu sou psicoterapeuta, especialista em desenvolvimento feminino, especialista em saúde mental feminina, e é um pouco disso aqui que eu trago aqui para o canal. E é por isso que esse vídeo aqui é o primeiro dessa série para te ajudar a construir essa vida com direção, para você sair do ponto A e ir para o ponto B de uma forma prática. Se eu estiver olhando para cá, é porque eu coloquei aqui alguns pontos para poder não perder aqui da nossa linha de raciocínio. E um dos primeiros motivos para a gente ter esse direcionamento é porque quem não sabe para onde vai, você já deve ter escutado essa frase de Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa saber. O primeiro passo para construir uma vida que você tenha orgulho de viver é saber para onde você está indo. E aí, começa a pensar, será que você sabe para onde você está indo? E por que é tão importante saber? Por que é tão importante ter esse caminho, ter essa direção? Porque se você não tem as suas próprias demandas, os seus próprios sonhos, se você não tem objetivos, você convive com outros seres humanos, certo? Então, se você não estiver construindo a sua própria vida, você vai estar atendendo às demandas de outras pessoas. Você já deve ter conhecido aquelas pessoas que vivem em função dos outros, mas ela vive em função dos outros não no sentido pleno, do adulto pleno que está construindo aí um legado, que está buscando essa evolução, mas sim no sentido de buscar validação, buscar reconhecimento. Ela está vivendo ali no nível da criança, do adolescente, nesse nível emocional, que tem muito a ver com o olhar do outro e não com os objetivos dela mesma. Então ela está atendendo essa demanda com esse objetivo. E no final ela não consegue esse olhar, ela não consegue ser vista, então vive uma vida frustrada. E outro ponto também muito importante e muito interessante dentro dessa questão dos sonhos é que os sonhos eles precisam ser renovados. Como assim? Para você saber para onde você está indo, você precisa ter um sonho. Mas e quando você chega lá? O que você faz? Você precisa o quê? Continuar sonhando. Por quê? Se você já atingiu uma meta, vamos dizer assim, da vida adulta, se para você era ter um cargo, talvez no seu trabalho, ou talvez construir uma família, conquistar a casa própria, um carro, e muitas pessoas acreditam que quando chegar lá, elas vão ter aquela sensação de satisfação.
Mas, na verdade, a vida ela é muito mais sobre a jornada, ela é muito mais sobre o caminho do que sobre onde você chegou e já sentir aquela plenitude. Não, porque a gente vai estar sempre buscando mais. E por isso que a gente precisa curtir o caminho, curtir a jornada e sonhar novos sonhos. Você já conviveu com pessoas que não têm sonho nenhum? Que não tem objetivo, que não está indo para nenhum lugar? Você já percebeu como que é uma vida, por assim dizer, que realmente atende à demanda dos outros, que não tem um direcionamento? E essa pessoa, ela não está feliz. Você não vê nela plenitude. Você não vê porque ela não está indo para lugar nenhum. E nesse sentido aqui, é muito bom a gente ter a noção de não ir para nenhum dos dois extremos. Nem sonhar demais. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa acreditar que aquele sonho é possível. Então, a gente precisa ter a disciplina, a gente precisa, sim, alcançar objetivos, mas esses objetivos, eles precisam ser palpáveis para essa versão de hoje. O que essa versão de hoje, ela acredita que é possível daqui a 3 meses, e daqui a 6 meses, e daqui a 1 ano? Esse é mais ou menos o direcionamento. Por quê? Não é que você não possa sonhar que você vai, por exemplo, morar em um outro país, caso isso seja muito longe para você. Mas você precisa pensar o que essa pessoa de agora pode fazer, qual é o pequeno passo que essa pessoa de agora é capaz de fazer para alcançar esse objetivo. Talvez instalar um aplicativo que você possa aprender, sei lá, 2, 3 palavras em inglês por dia. Vamos dizer assim, isso é possível, isso é palpável. Porque se você sonha algo que você hoje não dá conta de nem imaginar, você vai desistir no meio do caminho. Porque o seu cérebro não vai perder tempo, ele está sempre buscando poupar energia. Então, ele não vai perder tempo em estar fazendo aquilo, em estar se esforçando para algo que ele mesmo não acredita. Então, você precisa dar, é como se fosse micrometas para ele poder entender que dá para chegar lá. E também não ir para o outro extremo de não sonhar nunca. A gente falou sobre a pessoa que não tem sonho, que não tem objetivo, que não está indo para lugar nenhum. Então, também, essa pessoa ela não vai ter um direcionamento. Daqui a 3 meses, a vida dela vai estar do mesmo jeito que a vida dela está hoje. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E se a gente for pensar, a nossa vida é como se fosse um resumo daquilo que a gente faz todos os dias. Então, é por isso que a gente precisa ter essas micrometas. Você tem um sonho grande e você precisa ter micrometas para você poder ir vivendo diariamente essa vida que lá no final você vai ter orgulho de contar. E a questão, eu coloquei até aqui a analogia, né, sobre plantação. O que você precisa para você poder realizar um sonho? Você precisa ter a constância. Por quê? Porque não é da noite para o dia que a gente realiza algo que a gente quer. Como assim? Uma pessoa que ela quer ter uma macieira, se ela planta hoje, ela não vai ter ali a maçã, o fruto, hoje. Ela só vai ter esse fruto daqui a uns bons anos. O que primeiro ela vai precisar fazer? Ela vai precisar regar, ela vai precisar cuidar, ela vai precisar cuidar do solo, ela vai precisar fazer, ela vai ter que saber o horário que é para regar, quantas vezes, porque às vezes aquela planta específica ali precisa ser mais rega do que a outra, enfim. Então essa pessoa, ela precisa desenvolver uma caminhada para então ela colher o fruto. Ela não colhe o fruto primeiro para depois ela aprender como é que faz para cuidar da árvore. Não. Primeiro ela cuida até se tornar uma árvore que dá frutos. Outro exemplo também que deixa bem claro isso nessa questão dos sonhos é sobre a desistência. Por quê? Imagina aí que você liga para uma pizzaria. Se você
liga para lá e você pede uma pizza de 4 queijos. Deu vontade, quer uma pizza de 4 queijos. Você vai lá, liga, olha, eu quero a pizza assim, assim. Você vai lá dar todos os detalhes. Ótimo. Depois, quando você tá lá esperando, você tá ali conversando com as pessoas e tal, aí você fala, ai não, me deu uma vontade da pizza de calabresa. Não, então vou pedir a de calabresa. E aí você liga pra lá. Estavam preparando a de 4 queijos, mas aí você liga pra lá e você pede o quê? A de calabresa. Aí eles vão deixar de preparar a de 4 queijos para poder preparar a de calabresa. E aí você vai ligar, vai atrasar ainda mais. Aí no meio do caminho, você vai lá, conversa mais um pouquinho, então, não, agora me deu uma vontade de ser aquela moda da casa, que vem um monte de coisa, e aí você liga pra lá, eles vão cancelar, já cancelaram as 4 queijos, vão cancelar a de calabresa, pra poder começar aquela moda da casa. E aí quando que vai chegar a pizza? Se todas as vezes que no meio do caminho, enquanto aquilo está sendo preparado, você desiste, então nunca vai chegar a pizza. Não vai chegar em nenhuma, não vai chegar em nenhum sabor. Então, por isso que a consistência, ela é muito importante nessa construção de uma meta, de um sonho. Dentro do meu método, eu te ensino, eu te ajudo a aplicar isso para a sua necessidade. E eu tenho 2 formas de te ajudar. Eu faço isso tanto por uma inteligência artificial, que aí eu consigo atender mais pessoas, que é a Julia. Ela tá ali com você 24 horas por dia, vai te ajudar, tanto no seu sonho, como aplicar, as micrometas, tudo isso ela vai te ajudar. E também o meu acompanhamento individual. Só que o meu acompanhamento individual, ele é um pouco mais limitado, porque não dá para eu atender todas as pessoas. Então, assim, se você quiser saber sobre a lista de espera ou também sobre a Julia, se você tem interesse nesse método, que é todo baseado nisso aqui que eu venho te ensinando no decorrer dos vídeos, é só você clicar aqui embaixo na descrição, tem todas as informações que você precisa para poder entrar em contato. E também o mais importante é que não dá para a gente colher algo que a gente nunca decidiu plantar. Lembra que a gente falou lá da árvore, sobre a questão da semeadura? A gente vive segundo a lei da semeadura. Então, para a gente poder colher alguma coisa, principalmente aquilo que é bom, né? Porque a vida, não sei se você já ouviu falar sobre a teoria do caos, que tudo tende ao caos. Se você usa muito algo, aquilo dali tem a tendência de estragar. Mas se você também não usa nada, tipo um carro, se você compra um carro, você deixa ele parado dentro da garagem, se você for ligar depois de muitos anos, ele não vai funcionar. E da mesma forma, se você usa demais, ele também não vai funcionar. Ele vai começar a dar um monte de defeitos. Então, quando a gente não está indo para frente, de certa forma a gente está indo para trás, porque é como se a gente tudo tendesse ao caos. Então, para a gente estar evoluindo, para a gente estar indo na direção dos nossos sonhos, a gente precisa escolher aquilo que a gente vai plantar. Quando você decide o que você quer, a sua vida começa a se mover junto com você. E isso aqui é, por assim dizer, o nível de maturidade maior que um ser humano pode atingir. De reconhecer tudo aquilo que veio plantando e escolher, a partir daquele momento, o que decide plantar ali para frente. E se você gosta desse assunto de evolução humana, de desenvolvimento pessoal, eu já comecei uma série aqui no canal, onde eu te expliquei, como eu falei lá no começo, os 5 níveis de maturidade. Eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar bastante e eles são... Essa série aqui está sendo um complemento daqueles vídeos lá. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, assiste, porque esses aqui vão se encaixar perfeitamente. E se inscreve para não perder os próximos vídeos, que é onde eu vou te ajudar a tirar esse sonho. Hoje você entendeu sobre o sonho, sobre plantação, sobre escolher aquilo que você quer viver.
E nos próximos vídeos eu vou te ajudar a tirar exatamente isso do papel, sabe? Passo a passo. Como que você pode fazer tudo aquilo que eu venho aplicando, tudo que vem funcionando, tanto comigo quanto com as minhas clientes, e você vai aprender a tirar isso do papel de uma forma muito fácil, sabe? Depois de falar, você vai falar, como é que eu não pensei nisso antes? É porque depois de falado tudo é muito óbvio, né? Então, se você quer saber como fazer isso, já se inscreve para não perder os próximos vídeos e não deixa de assistir os anteriores. Eu não vou nem te dar tchau, porque eu já tô te esperando lá.